Meu nome é Caleb Armit, tenho 17 anos e moro em Jacksonville, na Flórida. No dia 23 de setembro, passei por uma experiência que mudou tudo. Fiquei 18 minutos morto após ser atropelado por uma caminhonete na University Boulevard. Naquele momento eu estava atravessando a rua, distraído no celular, assistindo vídeos no Instagram, quando tudo aconteceu. Desde criança, os médicos diagnosticaram que eu tenho transtorno do déficit de atenção com hiperatividade, TDAH. Minha mãe Rebecca me levava mensalmente ao Dr. Patterson para ajustar os medicamentos que tomo diariamente há mais de uma década. Na escola eu era conhecido como o garoto hiperativo, aquele que não conseguia se concentrar nas aulas. Os professores sempre reclamavam que eu estava com a cabeça em outro lugar, mas eu conseguia focar em uma coisa com perfeição, o meu celular. Passava horas rolando o TikTok, vendo vídeos no YouTube ou jogando no PlayStation. Nas redes sociais, eu sentia que finalmente algo prendia minha atenção. Meus pais achavam que essa fixação era apenas mais um efeito do TDAH, esse apego à tecnologia. Naquela terça-feira eu estava indo para casa a pé depois da escola. Minha mãe trabalha como enfermeira no Hospital Baptistes e meu pai Marcos é mecânico e costuma chegar tarde em casa. Na aula de matemática com a professora Stevens, eu fiquei os 50 minutos inteiros com o celular escondido sob a mesa, assistindo a lives no Twitch. Ela tentou chamar minha atenção várias vezes, mas eu não conseguia desviar o olhar da tela. Assim que saí da escola, peguei o celular e vi várias notificações acumuladas, mensagens no Snapchat, curtidas no Instagram, comentários no TikTok. Aquela sensação de dopamina era irresistível. Caminhava pela movimentada University Boulevard, completamente alheio ao trânsito ao meu redor, os olhos fixos no vídeo de um influenciador fazendo uma pegadinha, com o volume alto nos fones de ouvido. Não escutava buzinas, nem ninguém me alertando. Minha irmã mais nova, Zara, sempre brincava dizendo que eu ia me machucar por causa do celular. Ela tem 12 anos e percebe que eu vivo meio desligado do mundo real. Caleb, você vai acabar se machucando olhando para essa tela, ela dizia, e eu respondia que ela estava exagerando, que eu sabia me cuidar. Mas naquele dia minha atenção estava totalmente presa no vídeo. Quando ri alto de uma piada, atravessei a rua sem olhar. Uma caminhonete prata, dirigida por um homem chamado Derek, vinha em alta velocidade. Ele tentou frear, mas já era tarde demais. Lembro vagamente do som dos pneus cantando no asfalto, do impacto, da sensação de voar pelo ar. Meu celular caiu no chão e se quebrou em 1000 pedaços. Depois disso tudo ficou escuro. Então algo surreal aconteceu. Comecei a flutuar acima do local do acidente. Lá embaixo via meu corpo no chão, sangrando na cabeça. Minha mochila e cadernos estavam espalhados pela rua, e o celular destruído. Pessoas se aglomeravam, algumas chorando, outras filmando com seus celulares. O motorista da caminhonete estava em pânico, falando ao telefone. Tentei gritar, ei, eu estou aqui, mas ninguém podia me ouvir. Logo chegaram ambulância, polícia e bombeiros. Assisti aos paramédicos tentando me reanimar, aplicando choques e medicamentos. Ouvi não temos pulso e depois, vamos tentar mais uma vez. Foi quando vi minha mãe correndo, ainda de uniforme de enfermeira, com lágrimas no rosto. Ela gritava meu nome tentando se aproximar, mas os paramédicos não deixavam. Meu pai chegou pouco depois, largando o carro e correndo até mim. Nunca tinha visto meus pais tão desesperados. Minha mãe rezava em voz alta, implorando a Deus para não me levar, e meu pai, que sempre foi forte, chorava como uma criança. Zara chegou com minha tia Jennifer e começou a gritar meu nome. Eu tentava responder, mas eles não podiam me ver flutuando ali. A sensação era estranha, leve, sem peso, mas com uma vontade enorme de voltar para meu corpo e abraçar minha família. Os paramédicos continuaram o esforço, me colocaram na maca e me levaram para a ambulância, onde minha mãe segurou minha mão fria. Meu pai dirigia loucamente atrás da ambulância rumo ao hospital. No hospital o caos aumentou. Médicos e enfermeiros corriam para me atender. Reconheci colegas da minha mãe. O Dr. Martinez, cardiologista que ela sempre elogiou, assumiu meu caso, tentando de tudo para me salvar. Já são 15 minutos, ele disse. Vamos tentar mais 3 minutos. Então algo impressionante aconteceu. Uma luz forte e quente apareceu no fim do corredor, diferente de qualquer luz hospitalar. Senti como se estivesse sendo puxado para ela, mas sem medo. Era como se alguém muito especial estivesse me chamando. A luz foi ficando cada vez mais forte,
e eu senti como se estivesse sendo puxado para longe do hospital, longe da minha família desesperada, distante de tudo que eu conhecia. Não era como nos filmes, com um túnel brilhante. Era mais como se o mundo ao meu redor estivesse se desfazendo, e eu fosse levado a um lugar totalmente diferente. Quando a luz finalmente se acalmou, me vi em um ambiente que é difícil de explicar. Parecia um jardim gigantesco, mas não um jardim comum. As cores eram muito mais vibrantes do que qualquer coisa que eu já tinha visto antes. O ar tinha um cheiro doce de flores, mas havia algo mais, algo indefinível, como se fosse o cheiro da própria felicidade. Foi então que eu o vi. Jesus estava bem à minha frente, mas diferente de tudo que eu tinha imaginado nas aulas de catequese da minha infância na igreja metodista. Ele parecia jovem, com um sorriso cheio de uma paz que eu nunca havia sentido. Seus olhos me conheciam profundamente, cada pensamento, cada erro, cada sofrimento, e mesmo assim, ele irradiava amor. Caleb, disse ele com uma voz suave e melodiosa, que preenchia todo o espaço ao nosso redor. Eu estava esperando por você. Comecei a chorar, mas não eram lágrimas de tristeza. Era como se todo o peso que carregava tivesse sido tirado de mim de uma vez só. Senhor, eu morri. Não morri. Meus pais estão sofrendo tanto, tentei dizer. Jesus se aproximou, tocou meu ombro e imediatamente senti uma paz que nunca experimentei antes. Todos os anos de ansiedade e inquietação, a sensação de que minha mente nunca parava, desapareceram. Você não morreu à toa, Caleb, ele falou com carinho. Há algo muito importante que preciso te mostrar, algo que vai transformar não só a sua vida, mas a vida de muitas outras pessoas. Eu não entendia totalmente, mas senti que estava prestes a descobrir algo que mudaria tudo. Ele estendeu a mão, e assim que a toquei, nos encontramos em outro lugar. Era uma espécie de sala enorme, sem paredes ou teto visíveis. Ao redor centenas de milhares de telas flutuavam no ar, como janelas para o mundo real. Cada uma mostrava uma pessoa diferente, todas com os olhos fixos em seus celulares, tablets ou computadores. O que é isso? Perguntei, impressionado e preocupado. Jesus ficou em silêncio por um momento, e então seus olhos revelaram uma tristeza profunda. Isso é o que eu vejo todos os dias, Caleb. Esses são meus filhos, mas eles não conseguem mais me ouvir. Enquanto caminhávamos entre as telas, comecei a notar algo perturbador. Ao redor de cada pessoa, havia figuras sombrias sussurrando em seus ouvidos. Essas sombras emanavam uma maldade palpável e pareciam se alimentar da atenção que as pessoas davam às telas. Quem são essas criaturas? Perguntei, recuando um pouco. Elas são servos do inimigo, respondeu Jesus suavemente. Descobriram a maneira perfeita de roubar a atenção dos meus filhos. Não precisam mais arrastá-los para a escuridão. Agora trazem a escuridão direto para as mãos deles. Ele me mostrou uma tela em especial. Nela vi um garoto da minha idade, sentado em seu quarto. Ele tinha olheiras profundas e os dedos se moviam freneticamente pelo celular. Ao redor do seu pescoço, havia algo como uma corrente invisível conectada ao dispositivo. Este é Brandon, disse Jesus. Ele foi diagnosticado com TDAH há 8 anos. Os pais acreditam que a mente dele está quebrada e que ele precisa de remédios para funcionar normalmente. Observei Brandon com atenção. Ele estava exatamente como eu costumava ser, inquieto, incapaz de focar em qualquer coisa que não fosse a tela. Seus pais entravam várias vezes para tentar conversar, mas ele mal levantava os olhos. Mas será que ele realmente tem TDAH? Perguntei. Jesus me olhou com gentileza, mas firmeza. Caleb, preciso te contar algo sobre sua própria condição. Você não tem TDAH. Sua mente está perfeita, exatamente como eu a criei. O problema não está no seu cérebro. Senti o chão desaparecer sob meus pés. Mas o Dr. Patterson disse que eu tenho um desequilíbrio químico. Eu tomo remédios há anos. Os remédios apenas mascaram o verdadeiro problema, explicou Jesus. Sua mente foi sequestrada por essas telas. Cada vez que você olha para o celular, essas sombras injetam pequenas doses de dopamina no seu cérebro, criando um ciclo vicioso. Você se torna incapaz de focar em algo que não ofereça essa recompensa instantânea. Ele então me mostrou outra tela. Nela, uma garota de cerca de 15 anos chorava enquanto rolava o Instagram. As criaturas ao redor dela pareciam celebrar a cada foto que mostrava outras pessoas com vidas aparentemente melhores. Essa é Ashley, disse Jesus. Ela passou 4 horas comparando a própria vida com versões filtradas e editadas dos outros. Ela não sabe que 80% do que vê é mentira.
As sombras se alimentam da insegurança e do desespero dela. Pensei em todas as vezes que fiz exatamente o mesmo, noites sem dormir, sentindo-me inadequado por não ter a vida que os influenciadores mostravam. Quantas vezes me senti triste ao ver colegas se divertindo em festas para as quais não fui convidado. Por que ninguém percebe isso? Perguntei. Jesus me levou a uma área onde as telas mostravam adultos. Vi pais ignorando seus filhos enquanto ficavam presos nos próprios celulares. Eu observei casais jantando em silêncio, cada um fixado no próprio celular, sem trocar uma palavra. Vi pessoas dirigindo enquanto digitavam mensagens, correndo riscos desnecessários. Os adultos estão tão presos quanto as crianças, explicou Jesus. Eles acreditam que estão conectados, mas na verdade, estão mais isolados do que nunca. Medicam seus filhos porque não percebem que são eles mesmos que oferecem o veneno. Parou diante de uma tela que mostrava uma reunião médica. Reconheci o Dr. Patterson, meu psiquiatra, falando com outros médicos sobre o aumento dos diagnósticos de TDAH em crianças e adolescentes. Nos últimos 20 anos, os diagnósticos cresceram 300%, disse Jesus, mas o que mudou mesmo foi a invasão dessas tecnologias viciantes. As crianças não estão doentes, Caleb. Elas estão sendo drogadas digitalmente. Um sentimento de raiva cresceu em mim. Então todo esse tempo tomando remédios foi em vão. Não só em vão, respondeu ele com tristeza, mas essas medicações impediram que você desenvolvesse sua capacidade natural de concentração. Sua mente foi condicionada a depender tanto dos remédios quanto das telas. Jesus me mostrou outra tela, onde eu aparecia sentado na sala da professora Stevens. As sombras estavam ao meu redor, sussurrando. Isso é chato. Olhe o celular, você pode estar perdendo algo importante. Cada sussurro fazia minha mão ir automaticamente para o bolso onde guardava o telefone. Eu sentia que precisava olhar. Era como se algo dentro de mim me obrigasse a checar as notificações. Falei. Exatamente, confirmou Jesus. Esses aplicativos foram criados por pessoas que estudaram profundamente o funcionamento do cérebro. Usam técnicas semelhantes às dos cassinos para viciar jogadores. Cada curtida, cada alerta, libera um pouco de dopamina, criando um ciclo de dependência. Ele me levou para outra tela, onde homens de terno apresentavam gráficos sobre tempo de uso e retenção em uma empresa de tecnologia. Quantas vezes um usuário abre o aplicativo por dia? Eles sabem o que estão fazendo, disse Jesus, com tristeza. Eles estudam como prender a atenção humana. E a geração jovem como você é o alvo perfeito, porque o cérebro ainda está se desenvolvendo. Lembrei-me de como eu checava o celular mais de 100 vezes por dia, quase automaticamente. Pegava o telefone ao acordar, levava para o banheiro, comia olhando para a tela, e mesmo nas conversas com a família, uma parte da minha mente estava presa ao que acontecia online. Caleb, disse Jesus, colocando a mão no meu ombro, quero que veja algo sobre sua vida. Surgiu uma nova tela, mostrando cenas da minha infância. Eu tinha 5 anos, brincando com Zara no quintal, construindo fortes com travesseiros, rindo sem parar. Minha atenção era completa, minha criatividade fluía, eu me perdia por horas explorando. Esse é o seu verdadeiro eu, disse Jesus. Sua mente funcionava perfeitamente. Você era focado, criativo, feliz. Concentração vinha naturalmente quando algo despertava sua curiosidade. A cena mudou. Eu tinha 10 anos e ganhará meu primeiro tablet. No começo, usava só algumas horas por dia, mas o tempo foi aumentando. Vi as sombras se aproximando, sussurrando que jogos e vídeos eram mais interessantes que o mundo real. Foi o começo da transformação. Sua capacidade de concentração foi minada, não por uma doença, mas por um roubo da sua atenção, explicou Jesus. Ele me mostrou imagens dos meus 12 anos, quando comecei a ter dificuldades na escola. Lembro perfeitamente do dia em que meus pais me levaram ao Dr. Patterson, que fez muitas perguntas sobre minha concentração, inquietação e dificuldade para terminar tarefas. Mas Jesus continuou. O que ele não perguntou foi quanto tempo você passava diante das telas. Ele não investigou a verdadeira causa dos seus sintomas, apenas receitou remédios para mascará-los. Vi os anos seguintes passando na tela, doses maiores de medicação, mais tempo preso às telas, menos conexão com o mundo real, e a capacidade de sentir prazer nas coisas simples diminuindo. Era como se estivesse vendo a vida de outra pessoa, mas era a minha. A tragédia, disse Jesus, é que isso acontece com milhões de crianças no mundo inteiro. Elas são diagnosticadas e medicadas por algo que, em grande parte,
É resultado do ambiente digital tóxico onde vivem. Ele mostrou estatísticas flutuando. Crianças passando mais de 8 horas por dia em frente a telas, aumento alarmante de ansiedade e depressão entre jovens, queda na capacidade de atenção em todas as idades. Mas então Jesus sorriu, pela primeira vez desde que chegamos ali. Ele me levou a outra área, onde as telas mostravam algo diferente. Famílias reunidas sem nenhum dispositivo, crianças brincando ao ar livre, pais conversando olho no olho com seus filhos, adolescentes lendo livros, pessoas caminhando e admirando a natureza. Essas são as famílias que entenderam a verdade, explicou Jesus. Elas descobriram que a conexão real acontece quando nos desconectamos das telas e nos conectamos uns aos outros. Observei uma tela em que uma família jantava junta, sem celulares na mesa. Riam, conversavam, as crianças pareciam calmas, focadas e verdadeiramente felizes. Não havia sombras ao redor deles. Como eles conseguiram isso? Perguntei. Eles tomaram uma decisão corajosa, respondeu Jesus. Estabeleceram limites firmes no uso da tecnologia. Eles passaram a criar ambientes sagrados dentro de casa, onde o uso de telas era proibido. Redescobriram a alegria das conversas presenciais, dos jogos de tabuleiro e das caminhadas em família. Jesus me mostrou outra cena, um adolescente da minha idade sentado em um parque, completamente imerso na leitura de um livro. A tranquilidade que emanava dele era palpável, seus olhos brilhavam, a postura era descontraída e parecia estar totalmente absorvido pela história. Este é Micael, disse Jesus. 6 meses atrás, ele estava exatamente como você, diagnosticado com TDAH, medicado, preso às telas. Mas seus pais descobriram a verdade e fizeram mudanças profundas. Hoje Micael não precisa mais de remédios. Sua mente está clara, ele se concentra plenamente e está redescobrindo paixões que há muito tempo não sentia. Perguntei como os pais dele conseguiram essa transformação. Através de testemunhos como o seu, respondeu Jesus, sorrindo com gentileza. De repente senti uma espécie de puxão, como se fosse levado de volta. As telas ao redor começaram a desaparecer e uma luz intensa me envolveu novamente. Está na hora de você voltar, Caleb, disse Jesus. Sua família precisa de você, e o mundo precisa ouvir sua mensagem. Mas eu não quero sair daqui, respondi, com lágrimas nos olhos. Aqui pela primeira vez, me sinto completo. Jesus me abraçou com um amor tão profundo que nenhuma palavra poderia descrever. Estarei sempre ao seu lado, Caleb. Agora você conhece a verdade, sua mente não está quebrada. Você não precisa de remédios, precisa de liberdade, ele disse. E se ninguém acreditar em mim? Perguntei. Alguns vão acreditar, disse ele. E isso será o suficiente para iniciar uma revolução. Uma revolução de pais dispostos a proteger a mente de seus filhos e de jovens que escolherão a vida real em vez da virtual. Ele tocou minha testa, e novamente, fui puxado pelo túnel de luz, desta vez na direção oposta. A sensação era de queda rápida, mas não havia medo. Então veio a dor, um aperto forte no peito, como socos no coração. Ouvi vozes distantes, máquinas apitando, gente gritando. Ele está voltando. Pulso, alguém anunciou. Abri os olhos e vi o teto do hospital. Tubos na garganta, eletrodos no peito, e minha mãe segurando minha mão, lágrimas escorrendo pelo rosto. Caleb, meu filho, ela gritou. Você voltou. Graças a Deus. Dr. Martinez estava ao meu lado, conferindo meus sinais vitais com uma expressão de incredulidade. Impossível, murmurou. 18 minutos sem oxigênio no cérebro, ele deveria ter danos graves. Mas eu me sentia diferente, melhor do que em anos. Minha mente estava clara, focada, em paz. Pela primeira vez desde que me lembro, não sentia aquela inquietação constante nem a necessidade desesperada por estímulos digitais. Quando finalmente consegui falar, a primeira coisa que perguntei surpreendeu a todos. Onde está meu celular? Minha mãe me olhou confusa e disse, Caleb, seu celular foi destruído no acidente, mas vamos comprar outro assim que você sair do hospital. Não, respondi firme. Eu não quero outro celular. Meus pais trocaram olhares preocupados, pensando que eu tinha sofrido algum dano cerebral. Levaram semanas até que eu conseguisse contar tudo o que tinha visto. No começo acharam que eram alucinações causadas pela falta de oxigênio, mas algo dentro de mim havia mudado de um jeito que não podiam negar. Assim que saí do hospital, pedi para meus pais interromperem minha medicação para TDAH. O Dr. Patterson ficou furioso,
dizendo que era arriscado e irresponsável, mas meus pais decidiram me apoiar temporariamente. Para surpresa de todos, não tive nenhuma crise de abstinência. Na verdade, com o passar dos dias, longe dos remédios e das telas, eu me sentia cada vez melhor. Minha concentração voltou naturalmente. Comecei a ler livros inteiros de uma vez só, algo que não conseguia há anos. Transformamos completamente nossa rotina. Criamos um lugar especial onde todos os dispositivos ficam guardados durante as refeições e antes de dormir. Todas as sextas-feiras jogamos jogos de tabuleiro. Meu pai instalou uma cesta de basquete no quintal e passamos as tardes jogando juntos. A parte mais difícil foi voltar para a escola e lidar com os amigos. Muitos acharam que eu tinha enlouquecido por recusar olhar memes ou participar de conversas sobre influenciadores. Alguns pararam de falar comigo, mas outros ficaram curiosos. Minha amiga Emma, que sempre teve ansiedade social, me perguntou como eu conseguia ficar tão calmo e focado. Quando contei minha história, ela decidiu fazer um detox digital de uma semana. Os resultados foram incríveis. Ela dormiu melhor, suas notas melhoraram e disse se sentir menos ansiosa do que há anos. Emma compartilhou com outros amigos e, aos poucos, um pequeno grupo na escola começou a experimentar viver com menos telas. Minha irmã Zara teve a ideia de gravar um vídeo contando minha experiência. Caleb, ela disse, se isso é real, outras pessoas precisam saber, especialmente pais que estão medicando seus filhos desnecessariamente. Então gravamos o vídeo na nossa sala de estar, sem edições, sem efeitos especiais, apenas eu falando a verdade sobre o que vivi e aprendi. Sei que muita gente vai achar que estou mentindo ou que foi alucinação. Tudo bem. Mas para os pais que assistirem e reconhecerem seus filhos na minha história, peço que considerem. O problema talvez não esteja na mente das crianças, mas no ambiente digital em que vivem. Para os jovens que assistirem, saibam que vocês não estão quebrados. Suas mentes foram criadas para funcionar perfeitamente, mas estão sendo sequestradas por tecnologias projetadas para viciar. Tentem passar um dia inteiro sem olhar para uma tela, exceto quando for realmente necessário. Prestem atenção em como se sentem. Reparem na diferença na qualidade do sono, na concentração e na conexão com as pessoas ao redor. Hoje, após o acidente, não tomo mais nenhuma medicação para TDAH. Minhas notas melhoraram muito. Descobri uma paixão pela escrita que nem sabia que tinha. E mais importante, tenho uma relação verdadeira com minha família e com Jesus. Não estou dizendo que toda tecnologia é ruim, mas precisamos ter muito cuidado com como e quando a usamos, principalmente com crianças e adolescentes. Se você é pai ou mãe assistindo a isso, seja corajoso. Seus filhos podem reclamar no começo, mas vão agradecer depois. Criem em casa espaços onde a vida real aconteça, sem interferência digital. E se você é jovem como eu, lembre-se, a vida real está acontecendo agora, ao seu redor. Não deixe que ela passe despercebida enquanto você está preso a um mundo virtual. Jesus me mandou de volta para dizer que existe uma vida muito melhor esperando por você, fora da tela. Muito obrigada por assistir até aqui. Não se esqueça de se inscrever no canal e ativar as notificações para não perder nenhum testemunho. Nos vemos no próximo vídeo.